Voltei. Depois de 10 meses eu estou aqui com mais um vídeo. E um vídeo que eu sei. Vocês esperaram muito por ele. Que é o vídeo que eu prometi há muito tempo. Eu acho que há quase um ano. Evil Dead Rise de 2023. Exato. Eu falei que eu ia trazer em breve. Eu só não falei quando. Em nenhum momento eu disse quando. Só falei que ia trazer. Que eu ia ver o filme e ia fazer. Caso vocês não notem, eu estou num cenário novo. Depois de quase um ano de reforma, me foi entregue o cenário. Então assim, muitas novidades pra vocês, muitas novidades, e a minha gata tá querendo entrar. Não, Luna, fala pro pessoal que tem muitas novidades. Mas aqui estou eu. Na verdade, esse vídeo já era pra ter saído há uns 5 meses atrás. Só que eu tava percebendo que eu não tava entrando num consenso de como eu queria a edição pra sair. Porque, como vocês sabem, eu roteirizo, eu gravo, eu edito e eu posto. Então eu decidi regravar este vídeo pra falar com vocês sobre Evil Dead Rise de 2023. Vamos lá? Será que foi o terror daquele ano? Depois de trazer aqui Evil Dead de 2013, é claro que eu tinha que trazer o Evil Dead de 2023, né, gente? Porque o de 2013 já virou um clássico do horror cômico e do horror em geral. Muita gente na época ficou com muito medo desse filme não sustentar o que tava prometendo, ser o mais sanguinolento, o mais tudo, o mais bambambam, e a divulgação dele estava pesadíssima. Eles estavam colocando todas as fichas pra esse projeto dar certo, e eles estavam certíssimos em fazer isso porque o filme deu muito bom. Evil Dead é uma franquia que tem uma premissa até que simples. Jovens inconsequentes descobrem um livro, alguém faz uma besteira, desperta El Demônio e todo mundo se ferra. Só sobra um ou nenhum. Depende. Aqui nesse filme, eles resolveram incrementar um pouco mais. A gente tem uma família sem muitas condições que está passando por uma fase bem complicada, porque a mãe se divorciou e foi deixada sozinha com 3 filhos pra criar em um prédio condenado numa área de terremotos. Eita, que legal! E pra melhorar, a irmã dessa mãe aparece do nada e com ela um problema que só a nossa querida mãezinha pode resolver. A mãe, a Ellie, que é uma tatuadora com pensamentos racionais, isso é importante, e que bota os filhos dela sempre na prioridade. Misericórdia, eu tomei um susto com a gata. As crianças são Danny, o filho mais velho, Bridget, a filha do meio, e a Cassie, que é a filha mais nova. Cada um tem as suas peculiaridades, tipo, o Danny, ele curte fazer música, ele é DJ. A Bridget, ela é ativista. E a Cassie, ela é estranha, mas ela é fofa, e é isso que importa. A irmã da Ellie, a Beth, ela sempre correu atrás dos sonhos dela e é assistente de guitarra numa banda que ela já gostava muito. Tanto é que ela recebeu o apelido de Tiete. Mas no meio disso tudo, ela descobre que está gravidíssima e vai correndo pedir ajuda pra Ellie, com quem ela não falava mais de 3 meses e, consequentemente, não sabia de nada desse background que eu passei pra vocês agora. Uma ligação de 3 minutos servia pra desabafar, sabe? Mas nem isso elas tiveram. Que união! Aqui eu achei muito interessante o que eles fizeram, porque eles continuaram com a pegada de trazer uma temática relevante, como foi o de 2013. Já fiz um vídeo sobre o de 2013, inclusive, tá? Vai estar aqui nos cards e na descrição. Depois vocês vão lá aqui, vai estar, ó, maravilhoso, adoro esse vídeo. Nesse filme de 2023 a gente fala muito sobre abandono conjugal, sobre abandono parental, sobre filhos não planejados, sobre a questão de você querer ou não ter uma criança, sobre como várias questões também podem contribuir para a queda de uma família que antes era estável. A gente tem a figura de uma mãe que ela faz de tudo pelos seus filhos, por mais que tenha tudo literalmente, figurativamente, desmoronando ao redor dela, enquanto temos outra mulher que é a figura de que não queria ter filhos naquele momento, acaba engravidando de uma forma indesejada, no momento que ela não tá 100% estável e ela não sabe o que fazer. Ambas as situações são um baita pesadelo e se agrava conforme o filme vai evoluindo, porque a gente ainda vai ter possessão. As crianças saem pra comprar pizza e acontece um terremoto. O Danny se embrenha num buraco que surgiu, né? Já temos nossos primeiros problemas. E aqui tá de volta nosso contador de problemas. E, assim, né? Você jamais entraria num buraco que se abriu porque tava tendo terremoto. Primeiramente, porque se ele tava fechado é porque existe motivo. Segundamente, no primeiro tremor que houvesse, eu já estaria bem longe desse caixão em formato de prédio. Mas ele entra mesmo assim porque jovem inconsequente, não é mesmo? Se homens vivem menos, motivo tem. A Bridget fica o tempo todo, menino, sai desse buraco, sai daí, homem,
pelo amor de Deus. E ele fica lá, explorando, achando que vai achar a sétima maravilha do mundo. Ele acha uns vinis que o dono esqueceu num cofre e taca pra dentro da bolsa dele, né? Segundo erro aí. Ele continua andando, um negócio enorme quase cai em cima dele. E mesmo assim, este menino não desiste. Ele é quase um jumento teimoso que não desiste. Aí ele conta assim, né? O erro master que estava gritando: não abra isto aqui, porque coisas ruins irão acontecer. Ele simplesmente viola um caixão. Você não viola um caixão. Se tem uma coisa dentro do caixão é porque ela tem que estar lá. E não em qualquer outro lugar. Ela tem que ficar lá, presinha, junto com o dono. Que foi com Deus, ou não. O treco tá ali descansando, não vai mudar em nada na sua vida. Dentro do caixão, além de, claro, um corpo, ele encontra um livro coberto por um pano que estava se mexendo. Ah, Bia, por que estava se mexendo? Porque estava cheio de barata. Bom, mas assim, eu tenho uma regra clara na minha vida. Muito clara, muito bem estabelecida. Se a barata tocou em alguma coisa, é porque essa coisa é dela. Você é um mero visitante. Você não pega em nada com a barata tocou. As baratas eram um aviso final pra deixar esse livro quieto. Mas assim, né, o nosso gêniozinho, nosso Danny da galera, ele pega o livro e coloca na bolsa. Ele leva pra casa. Aí eles cometem outro erro, né, que é subir de elevador. Subir de elevador depois de um terremoto. Deus, uma sucessão de erros maravilhosos. E assim, eles chegam em casa sem a pizza, mas com um livro aterrador. Ele é cheio de dentinhos, só esperando um sanguezinho pra aparecer. Ai, como eu amo criança em filmes de terror. Sempre fazem as melhores escolhas. 3, então, é a melhor escolha possível. Brincadeiras à parte, enquanto a mãe vai levar a roupa pra lavar, o Danny decide mexer com o seu novo brinquedo, porque, afinal de contas, ele conseguiu um vinil e ele é DJ. Ele vai conseguir escutar o que tá no vinil. Mas antes de botar o vinil, ele teve uma ideia bem interessante, sabe? Ele foi mexer no livro, que tava fechado por dentro. E aí, ele sangra. E o sangue dele abre o livro. E aí você já pensa: poxa, o livro abriu sozinho com o meu sangue. Eu acho que não é uma boa ideia mexer nisso aqui não, vou devolver pro dono. Ele faz isso? Não. Não. Ele abre lá, vê que não consegue entender nada, que tem um monte de figura bizarra. Ele fala: isso não é pra mim. E começa a escutar o que? Os vinis. Botou o primeiro e era um monte de padre discutindo entre si, falando que não era boa ideia mexer com o livro. E aí o subentende o quê? Que o livro é aquele que ele achou. Qualquer um com 2 neurônios pensaria isso, que não ia trazer coisas boas e que se o nome do livro era Livro dos Mortos, tinha um motivo. Aí ele bota o segundo disco e o padre que encontrou esse livro, ele começa a entoar umas palavras estranhas, meio complicadas, um latim ali, que ele tinha falado que ia invocar um serzinho meio desagradável, mas que na cabeça dele ia responder qualquer pergunta que ele tivesse sobre a morte. A última coisa que um morto vai querer é te dar respostas sobre a morte. No melhor dos casos, ele é zombeteiro. No pior dos casos, você se lasca. Quando ele percebe que, assim, o disco tá influenciando no mundo dele, ele até tenta parar o disco, mas o disco não quer ser parado, a festa já começou. Assim, é até uma falta de educação ele tentar parar as coisas dos outros, gente. E aí, quem é que se lasca nessa brincadeira toda? A mãe, que não tinha nada a ver com isso. O pobre da Ellie tava levando roupa pra lavar. Ela tinha que descer com a roupa. E até pensou em ir de escada, mas ela não tava muito afim de fazer exercício, né? Afinal, são 14 andares de escada, é complicado. Ela pensou naquele famoso ditado, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E aí ela foi o quê? De elevador. Até porque descer todo santo ajuda, pra subir é complicado. Ela entra pleníssima no elevador e é nesta bendita hora em que ela está sozinha, isolada. Se ela gritar, ninguém vai ouvir, que o bicho ruim ataca ela. Ele quebra simplesmente todos os ossos dela, enquanto ela tenta fugir, enquanto ela grita, enquanto o elevador está despencando. Tudo de ruim acontece com ela, ele faz várias coisas com ela. E assim, eu acho que isso só aumentou os traumas de quem tem medo dessa caixa de metal mortífera. E aí, quando ele termina tudo que ele tem que fazer, né, pra possessão dar certo, ele decide devolver ela pro andar dela. Afinal, ele é, né, quer ser um gentleman. Só que ela tá levemente alterada, levemente possuída, tá andando meio torto, meio beba. E quando ela entra no apartamento, decide fazer um doce omelete para suas crias, enquanto despeja um monte de coisa pela boca, que deve ter vindo do canto mais escuro do coração dela, porque
ela tava assustando todo mundo, então eu acredito que não sejam coisas que essa família ouve todo dia. Os ovos que ela tá colocando estão sangrando tudo. Eu verificaria a origem dessa granja. Assim, né? Você quebrar um ovo e sangrar não é a coisa mais normal do mundo. Mas tudo bem. Pra ela era normal. Ela continuou cozinhando de boa. Ela vai, para de fazer os ovos e cai no chão vomitando um líquido branco. Mas antes de simplesmente ir dessa pra uma pior, a Ellie suplica pra Beth não deixar ninguém fazer nada com os bebês dela. E é aí que nossa amada mãezinha morre. E deixa tudo, né, pra Beth, que nunca cuidou de uma criança na vida. Se ela não tava preparada pra cuidar de um, como é que ela vai cuidar de 4? É complicado. A única pessoa que podia aconselhar a coitada se foi, e ela tá sozinha. Sozinha, desesperada, desamparada, mas ela precisa ser forte pra cuidar dos sobrinhos. O Danny e a Bridget, eles se veem nessa situação quase que de paz, né? Porque, querendo ou não, eles são os mais velhos e os mais velhos involuntariamente acabam tomando essa responsabilidade pra si no momento de desespero. Eles não podiam demonstrar o que eles estavam sentindo pra Cassie, porque isso ia desesperar a Cassie. E não era isso que eles queriam pra ela. Ela viu tudo acontecendo, mas ela é muito novinha pra entender. Então nenhum dos três, e aqui eu incluo a Beth, né, poderia realmente falar o que estava acontecendo, desabafar, porque a Cassie não entende. Tipo, ela viu tudo acontecer, mas ela não entendeu ali que a mãe dela se foi. Então, situações muito delicadas como essa, que acontecem várias vezes no filme, que mostra que o elenco, assim, ele foi muito bem preparado e ele realmente é um elenco muito bom. Eles passam com maestria os sentimentos de perda, de medo. É tudo feito de uma forma muito bela. A Alyssa Sutherland, ela se entregou de cabeça pro papel. E assim, com coisas que a gente vai falar mais pra frente, né? A gente percebe que a gente não consegue ver outra pessoa fazendo a Ellie que não ela, sabe? O elenco mais novo também é muito espetacular, muito maravilhoso. E eles seguram muito bem na hora de fazer as cenas mais pesadas. Você tem que fazer toda uma preparação com o elenco mirim, né? Pra esse tipo de cena, porque é complicado, sabe? É um filme mais 18 com crianças, é difícil. Prosseguindo, a Beth leva o corpo da Ellie para o apartamento de um vizinho pra discutir o que eles iam fazer ali, porque, né, tava todo mundo meio complicado, uma situação meio difícil. Eles estão sem energia, o elevador quebrou, a escada tá toda destruída. É assim, eu não acho que tenha lençol suficiente no 14º andar pra fazer uma de Rapunzel, sabe? Não tá dando. Então eles vão ter que aguardar um pouquinho com o corpo em decomposição pra poder, né, chamar alguém que vai ajudar. Mas tudo bem, porque a Beth recebe uma ligação da irmã muito adorável, falando que tá sendo queimada. E quando a Beth olha pro lado para olhar para Ellie, ela está com os olhos abertos. Ela não acha nada estranho e volta com a irmã pro quarto, né? Para o quarto delas. E percebe que a Ellie está queimando em febre. Então resolve, e não façam isso, pelo amor de Deus, resolve jogar a Ellie numa banheira de água fria. Eu não consigo julgar a reação que a Ellie teve, porque você ser jogado numa banheira de água fria, na situação que ela tava, é meio complicado. Ela flutua até o teto do banheiro e dá um berro ensurdecedor. E no cinema você se assusta valendo, principalmente se você estiver nas cadeiras de trás. Ela cai de novo na banheira e tem a icônica cena do... Mamãe? A mamãe tá com os vermes agora. A Ellie ataca toda a família e primeiro ela pega um caco de vidro e enfia na Beth. Aí a Bridget chama a atenção dela pra salvar a tia. Meu Deus, mãe, tá aqui. E ela leva uma voadora da própria mãe. A Ellie enfia a agulha de tatuagem no próprio rosto e depois tenta fazer uma tatuagem de rosto daquelas que tá na moda na Bridget. Assim, talvez ela tenha sido um pouquinho delicada porque causou um ferimento que daqui a alguns minutos vai infeccionar. Nesse momento, a Ellie levanta, faz unidunité e decide que vai atacar a pobre da Cass. Mas o vizinho bonito aparece pra salvar o dia. Ele vai ver como estão as duas e infelizmente ele acaba não vendo mais nada, porque ele vai pra vala. Não posso nem chamar ele de burro porque ele fez o que qualquer pessoa faria, que é ver como estão as coisas. Então ele só foi verificar o que estava acontecendo. E então começa uma confusão no corredor, porque trancam a Ellie pra fora, todos os vizinhos vão ver o que tá acontecendo e aí ela faz uma festa. Resumindo, ela fez a limpa no 14º andar.
Nesse meio tempo que tá rolando um pequeno pandemônio do lado de fora, a Bridget cuida de vigiar a Cass, enquanto o Danny vai confessar pra tia que tudo que tá acontecendo é culpa dele. Mas assim, é só uma pequena possibilidade, uma pequena teoria, não é pra levar a sério. Só agora ele percebeu o que ele pode ter feito. Pois é, no primeiro momento que você entrou naquele buraco, eu já sabia que você estava fazendo porcaria. Enquanto eles estão tendo essa pequena conversa, super tranquila, super de boa, super lenta, a Bridget, ela entra meio que num transe e deixa a criança sozinha com a coisa ruim do lado de fora da porta. Elas bem de frente, assim, sabe? Só uma porta separando as duas. A Cass, como qualquer criança, vai olhar pelo olho mágico porque ela tá escutando um barulhinho assim familiar, uma voz familiar. Não se deixa a criança sozinha, minha gente. Não se deixa a criança sozinha, pelo amor de Deus. 300 mil filmes de terror e ainda ninguém entendeu isso. Ela abre a porta e a criança simplesmente pega, mas por sorte dela não deu nem tempo de abrir a porta por completo. Ela não tinha força, a criança no caso, né, pra tirar uma barricada que estava na porta. Ela gritou horrores e depois de alguns minutos finalmente aparece sua tia e seu irmão ao resgate. A irmã dela não sei o paradeiro, mas daqui a pouco a gente descobre, né, o coisa lá, solta a menina e empurram a mãe pro lugar que ela nunca devia ter saído, que era o corredor. Eles saem da entradinha que tem pro apartamento, porque realmente tá ficando difícil permanecer ali. Muita tentação pra uma das crianças abrir a porta e caminhão entrar, e já foi difícil empurrar, né, expulsar. Então, assim, não tô a fim de fazer isso 2 vezes. Mas aí, né, ela faz a contagem, 1, 2, tá faltando a terceira, cadê a terceira? E vai procurar pra ela no único lugar da casa que não tinha procurado, que era a cozinha. Ela tá bem, ela tá muito tranquila, ela só tá fazendo um lanchinho básico noturno, assim, que todo mundo faz, que é comer vidro. E assim, até esse momento daqui, eu tava realmente pensando que nenhum dos moleques ia de arrasta, sabe? Então eu tava tranquilíssima sabendo que pelo menos 3 pessoas iam se salvar nesse filme. Aparentemente eu estava errada. E eu preciso entrar num adendo aqui, e essa cena ela causa muita confusão em quem assistiu o filme, que é porque a Brigitte se infectou e a Beth não. A Beth, ela só se machucou, ela não recebeu sangue, né, da Ellie. Já a Brigitte, ali já foi na maldade. Quando machucou ela, já foi na maldade. Ela recebeu o sangue da Ellie. Então, foi por isso mesmo que houve a infecção. A infecção é pelo sangue, pelos fluidos corporais. Então, a Beth, ela tava segura ali, ela só se machucou realmente. A menina, ela fica possuída pelo espírito do ritmo ragatanga e depois ela se joga em cima da tia pra tentar acabar com a pobre usando um ralador de queijo. E depois ela tenta atacar os irmãos. Mas o coisa ruim não contava que a Cassie, ela tinha uma arma. Ela pode ser mais nova, mas ela tinha uma arma. Porque ela tava com medo de uma superstição do prédio. Então, ela fez uma vassoura quebrada com a cabeça de boneca. E assim, no susto, ela pega esse brinquedo que ela fez e enfia na Bridget, que fica completamente imóvel. A gente acha que ela foi com o cara lá de baixo, né? Mas só pra garantir mesmo, eles amarram ela ao redor, colocam um pano bem fantasminha, só pra ter certeza que, né, tá tudo nos conformes. A Beth decide ouvir o terceiro disco pra ver se o padre que entoou o cântico achou alguma solução, porque se não tava solto na terra há mais tempo, é porque tinha uma solução, né? Tinha uma solução. Não. Quando você escuta o primeiro disco, você já sabe que vai dar muito, muito ruim. Mas ela não escutou o primeiro disco, ela apenas escutou o terceiro. E assim, nesse momento do filme acontece tanta coisa. Tanta coisa. A Beth tá lá de buenas escutando o vinil, enquanto o Danny tá de guarda do lado de fora com uma mísera faquinha. E a Cassie tava com ele, né, porque não tem muito aonde ela ficar. E a pessoa que tava cuidando dela agora tá amarrada, né, então não tem muito o que fazer. A Ellie, coitada, ela tá fula da vida que esqueceram ela do lado de fora, né, não tá participando da festa. Ela quer mais amiguinhos pra se juntar a ela no fogaréu, né, porque só a Ellie verdadeira tá muito ruim, tá muito fraco. A Brigitte também chegou, não tá dando, só a festa de 2, onde já se viu? Mas aí ela escuta um gatinho nas ventilações e pensa, farei minha maior sacanagem. Espremer na ventilação pra voltar pra dentro do apartamento. Espero que nisso ela tenha poupado o pobre do gato, né? Porque o gato não tem nada a ver com isso. Assim, no filme de 2013 a gente sabe que não poupou. Nisso a Brigitte, que tava amarrada, começa a ter uns tremeliques, porque uma hora ela ia acordar também, né? Nada dura para sempre. E a Beth lá, escutando o áudio do padre.
É basicamente um grandíssimo perca as esperanças, vai dar tudo errado, você já morreu. A única solução é fazer esse negócio em pedacinhos e nem isso talvez seja a solução. A faca do Danny se faz útil, pois do outro lado da porta tá a Brigitte indo atacar o Danny e a Cassie. E acontece um pequeno embate saudável, né, entre irmãos. Mas infelizmente nosso não tão querido Danny acaba levando a pior e fica mortalmente ferido. Mas não antes de tacar fogo no inimigo. Eita, briga saudável. Enquanto isso, a Ellie consegue entrar na casa pela ventilação e para exatamente no quarto do Danny, onde a Beth estava. Acontece mais um embate entre irmãs, e a gente sabe que é uma briga daquelas, porque a briga se estende até a sala de estar, que tal qual a briga da Kim Kardashian, que deixou ela com a cara estampada na parede. Na sala só tinha sobrado a Cassie, que estava escondida com a faquinha embaixo da mesa. Briga de um lado, briga do outro. A Ellie percebe que a Beth está gravidíssima e tenta arrancar o feto na base do ódio, mas a Cassie empurra uma tesoura pra tia e ela consegue enfiar, né, bem no fundo da narina dela. Isso deve ter doído pra caramba. A Beth e a Cassie tentam fugir, mas tá tudo fechado, tá tudo quebrado, tá tudo, enfim, tá tudo acabado. E todos os defuntos levantam. Então a situação não tá muito favorável. Porque pra um lado tem uma escada quebrada que se elas tentarem descer, elas vão morrer. Atrás tem um monte de coisa tentando te levar pra baixo. E pra frente um elevador que pode te esmagar viva. Com certeza no momento o elevador é a melhor opção. E assim, eu tenho muito medo de elevador, mas no momento que não me fosse dada a opção, eu faria a mesma escolha. A Cassie percebe que o problema do elevador é apenas uma chave que tá presa na porta. E quando elas entram, elas tiram a chave e finalmente fecham a porta. Mas não adianta de muita coisa, porque o elevador começa a encher de sangue. E o monstro, que agora é o único organismo está na parte de cima do elevador, tentando abrir a portinhola que tem, né, nos elevadores dos Estados Unidos. Aí vocês somam o peso de uma adulta nos seus 20 e poucos anos, 20 a 30, né? Vamos dar uma escala maior. Uma criança entre os 5 a 7 anos. Alguns muitos litros de sangue e um conglomerado de seres, em sua maioria adultos, num elevador. Eu acho que isso vai passar do limite de 600 quilos e fazer o elevador ir direto pro chão. Faz sentido elas sobreviverem à queda? Não sei. Acho que porque tá cheio de líquido, né? Aí a explicação física. Pessoas que estudam física, que são boas de matemática, me digam se faz sentido elas sobreviverem, porque eu realmente não sei. Mas como é um líquido espesso, né? Deve ter ajudado a amortecer. E como foi tudo muito rápido, deu nem tempo de se afogar. Então, assim, todas as possibilidades que estavam contra elas trabalharam a favor delas. Mas enfim, acontece toda uma perseguição, como acontece em todo final de filme de Evil Dead. Dessa vez na garagem do prédio. Quando elas estão prestes a escapar, o monstrengo pega a Cassie pelo pé e tenta acabar com ela, dividindo ela em 90% e 10%, se vocês me entendem. Mas a nossa queridíssima tia Beth volta pro prédio ao seu resgate. E aí quem fica na linha do fim é ela, né? Porque com esse conglomerado de coisa ruim, qualquer coisa tá servindo. O bicho arrasta a Beth pra um triturador e tenta transformá-la em pedacinhos lá. Porque esta mulher já é a mais odiada pelo mochilo de criança. Então ele não tá afim que ela entre pro clubinho dele, não. Mas a nossa pequena Cassie consegue desligar o triturador a tempo. A Beth inverte a situação e liga um triturador de novo, porque a Cassie não é mais manipulável. Elas acabam com ele, fazem ele em pedacinhos, deixam o prédio com um saldo de destruição completa e um estacionamento repleto de sangue. Mas temos um pós ou um pré. Quem assistiu o filme percebeu que eu pulei uma parte em prol da narrativa cronológica, que eu acho que fica melhor de explicar no caso de Evil Dead. Afinal, o livro ainda estava no apartamento do Danny e da família, né? Essa história não vai acabar agora. Pois temos uma moradora que deve ter um sono bem pesado e não escutou nada do que rolou no prédio. Aí ela é pega pelo espírito do ritmo ragatanga e não tem muito o que fazer, né? Porque ela ia viajar pra uma cabana no meio da floresta com a prima dela e o namorado dela. E agora, com esse plus que ela adquiriu, a viagem acabou um pouquinho mais cedo, terminou no dia seguinte com um saldo de mais 2 pessoas para a estatística. Como eu falei, eu preferi contar a história em ordem cronológica, ao invés de já começar com essa história da cabana, porque ia ficar meio confuso de explicar, porque não tem ligação as duas histórias. A única ligação mesmo é o ritmo ragatanga. Então, eu achei melhor contar na ordem cronológica, que vocês iam entender melhor. Mas e aí? Já assistiu esse filme? Ou só acompanhou por aqui? Ele tá disponível na HBO Max até o momento da gravação desse vídeo. Então corre que dá pra ver ele todinho bonitinho. Caso você queira, você pode comentar um filme aqui pra eu assistir e eu vou trazer pra assistir e resumir. Mas é isso, gente. Eu tava com muita saudade de vocês.
E finalmente, depois de meses, eu posso voltar a falar isso. Já curte e compartilha pra ajudar a amiga aqui. Comenta o que você quer que eu assista. E é isso. Muito obrigada por terem assistido mais um vídeo. E beijos, até a próxima!